Olá professores, aqui é o Gaspar. Esse é o último vídeo aqui dessa série de compartilhamentos de ideias e reflexões aqui do curso de metodologias centradas no participante, né, com ênfase em discussão de casos, mas com algumas pinceladas de outras coisas. Nesse último vídeo eu vou fazer aqui, listar algumas coisas, talvez 5, 6 ou 7 pontos que me ocorrem, enfim, compartilhar com vocês. A primeira questão tem a ver um pouco com como isso ressoou em mim, né? A questão do prestígio, né, da universidade, de Harvard, né, da Harvard Business School, e num lugar com tanto prestígio, né, com tanto status, eu fico muito surpreso com a profundidade do comprometimento que eles têm com a missão e com a execução dessa missão em sala de aula, né? Com a valorização do espaço da sala de aula como um lugar extremamente importante, onde as coisas mais importantes acontecem. Talvez isso ressoa muito em mim, e eu acho que também em boa parte dos professores ou pesquisadores que estavam aqui, devido à questão talvez da pressão em publicar e, enfim, os mecanismos de incentivo que acabam se estabelecendo e direcionando o foco da atenção. Então, acho que é surpreendente como eles conseguem, de certa maneira, fazer as duas coisas aqui, né? Conseguem ter publicações muito relevantes e conseguem também ter um alto grau de atenção para a questão da sala de aula, de como essas coisas acontecem na prática. Muito monitorado, a questão colaborativa entre os professores, de um assistir a aula do outro e de se ajudarem, a ter os grupos de professores que se reúnem às vezes antes da sala de aulas, né, para organizar o semestre. Eles fazem uma ação coordenada do uso dos casos, quem que vai explorar o quê. Então essa questão de integração da execução em sala de aula é uma coisa muito impressionante. Um segundo ponto, eu acho que também tem a ver com a postura em relação ao saber. Eu tenho essa percepção que eles têm uma postura muito humilde em relação ao saber. Talvez tenha algo a ver também com essa crença no método socrático, né, em que formular a pergunta é mais importante que ter todas as respostas. Eles têm um profundo compromisso com a noção de que o aprendizado tem que emergir de dentro para fora nos indivíduos. Então, eu acho essa... E a postura dos professores de acolher contribuições dos participantes, experiências profissionais, relatos durante as discussões, né? Então, construir a partir desses objetos também e relatos é algo que eles conseguem amarrar muito bem junto com, enfim, com os casos, na maior parte das vezes. Bom, um terceiro ponto tem uma coisa a ver com fé. Eles falaram diversas vezes que ensinar também é um ato de fé, em alguma medida, nos estudantes, de que é possível você construir algo diferente, de obter resultados improváveis, que você tem que ter fé. Que o professor sem fé se entrega a um status quo, via de regra, né, da educação e dos problemas, e que isso enfim, é uma questão que transcende a racionalidade, digamos assim. Bom, outro item, eu acho que é a abertura deles. Talvez a gente poderia chamar isso de generosidade, mas é uma abertura em compartilhar as coisas que eles estão fazendo, experimentando, o que deu certo, o que não deu certo, errado. É incrível como eles conseguem olhar para os próprios erros, experiências e aprender disso. Aliás, a própria ideia das discussões de caso tem muito disso, né? As experiências das coisas que as empresas fizeram e que não levaram a bons resultados, e essa própria atitude das empresas e outros tipos de organizações, né, não só empresas, de aceitar
que sejam escritos e redigidos casos de insucessos ou mesmo de coisas, sabe, é todo um conjunto de é uma perspectiva muito aberta em relação ao que eles chamam de failure, né, do fracasso, ou das experiências que não deram certo. Então eu tenho assim, ressoa muito em mim essa noção de que a gente às vezes tem uma preocupação muito grande de expor qualquer tipo de experiência que não deu tão certo, as empresas, ou até nós mesmos como professores, como indivíduos. E eles parece que se libertaram assim desse medo. E talvez isso, assim, conseguir falar sobre isso parece ser um ato que leva a resultados muito bons, porque eles conseguem endereçar os problemas, ou enfim, construir sobre essas experiências, discutir. Bom, acho que mais 2 itens, né? Talvez algo que me chamou bastante atenção também em relação à autocrítica que eles fazem, talvez muito inspiradas pelas descobertas de neurociência, né? Que o cérebro gosta de variedade, enfim, de tudo aquilo que hoje se entende melhor. Que eles estão adotando outras metodologias ativas de maneira combinada com discussão de casos, principalmente aprendizagem por projetos e alguns field projects, acho que seriam umas experiências de campo também, trabalho de campo, e eles estão olhando para isso de maneira aberta. Então, assim, talvez a gente tenha uma ideia assim, que eles são absolutamente fanáticos por casos, e eles são, mas isso não significa que seja mutuamente excludente com avaliar e incluir outras metodologias ativas no portfólio. E eles claramente sinalizaram, deram exemplos aqui do que estão fazendo e para onde a coisa vai, estão experimentando e estão vendo como que essas coisas se integram da melhor forma. Acho que por último ponto aqui eu vou falar sobre um conceito que eu não conhecia e que mexeu muito comigo, que eles chamam de, o termo em inglês é functional fixedness, que seria uma espécie de fixação funcional, não sei se se traduz assim, mas que é um viés cognitivo que a gente tem, um bias, né, em relação ao uso original de algum objeto, a nossa incapacidade de conseguir transpor ou integrar o uso original de um objeto para outra coisa. Que de certa maneira, enfim, tem muito a ver com a questão da cognição, e eles até deram alguns exemplos assim, até de em que medida que algumas inovações, ou que quase todo o processo de inovação ou de pensar fora da caixa, requer que o indivíduo se liberte assim, dessa prisão. Então, eu vou sintetizar demais talvez aqui para poder ser rápido, mas quando a gente pensa no uso original de um carro, né, do seu veículo particular, a gente tende a pensar de um jeito. Então eles colocam assim, né, o que é o Uber, se não alguém que conseguiu pensar no uso de um veículo ocioso ou de alguém para uma outra função, né, do Uber do carro da pessoa física virar um veículo para um serviço. O que é o Airbnb, se não um diferente uso de um quarto vazio na casa, num apartamento de alguém, ou enfim, de uma casa vazia por algumas semanas, que se pensou em dar um outro uso, que não o uso original, do uso pessoal apenas, e se transformar num negócio. Então, assim, esse functional fixedness, esse conceito me faz pensar numa analogia disso para o estudante e para o professor, né? Até que ponto o estudante não está numa espécie de mindset de prisão mental com relação ao seu papel, né? Que o seu papel é assistir a aula. E até que ponto o professor também não tem essa prisão, enfim, esse viés do que o seu papel é dar aula, e dar aula significa transmitir conteúdo. Então, assim, eu não estou negando que
conteúdo seja importante, mas que o papel vai muito além disso, né? Talvez dessa função mais tradicional, desse delineamento de papel mais tradicional. E eu concluo isso com a questão do que eles chamam do balanço entre, então, conteúdo e o processo, né? Content and process. Então, no final das contas, amarrando tudo, o processo pelo qual o aprendizado acontece é tão importante quanto o conteúdo. E na verdade, a noção, né, de aprendizagem ativa, talvez, na sua essência, tem essa noção muito forte, muito embutida. Bom, acho que é isso. Enfim, quem tiver algum tipo de pergunta, alguma questão, pode ficar super à vontade para perguntar, pode postar no fórum, mandar e-mail, enfim. E espero que alguma dessas coisas possa ter também tido algum tipo de ressonância em alguns de vocês. E um grande abraço. Até lá.